Vamos falar sobre transição planetária na visão espírita. Em primeiro lugar, se nós olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando coloca a existência de 5 mundos, mundos inferiores, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Naturalmente que cada um desses mundos passaram por um momento de transição. Um mundo feliz transicionou-se para chegar a um mundo celeste. Um de regeneração vai passar por uma transição também para chegar ao mundo feliz. Um mundo de prova e expiação, identicamente para um mundo de regeneração. Exatamente aí é que estamos. Nesse momento de passagem de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. É onde o velho, o conceito velho, bolorento, já não serve mais, mas o novo ainda não consegue, digamos assim, adentrar perfeitamente. Nós temos, vamos dizer, um buraco, um hiato entre o que é negativo e o que é positivo. Isso vai ser preenchido ao longo do tempo por novas emoções e novos espíritos. Pegando a Gênese, capítulo 18, itens 27 e 28, nós vamos perceber que lá tem uma explicação muito simples. Como é que vai ocorrer essa transição para se chegar à regeneração? Encarnando aqui nesse nosso orbe, nesse nosso planeta, maior número de espíritos bons, né? Espíritos bons que eu quero dizer, aqueles espíritos que já querem se curar, né? Porque não são espíritos bons no sentido da escala espírita da questão 100 seguinte do Livro dos Espíritos. Espíritos que já querem se curar, que têm suas feridas, mas querem se regenerar. E a exportação daqui de espíritos que não querem se regenerar, espíritos que ainda adotam no seu procedimento o lado negativo, o lado malévolo, o lado equivocado. Então, trazemos mais espíritos melhorados e exportamos mais espíritos piorados. E na transição é preciso que ocorra um sacolejo muito grande. Se olharmos em Mateus 24, nós vamos perceber o sermão profético de Jesus. E Jesus diz lá que haveria nações se levantando contra nações, povos contra povos, pestes, e ainda não seria o fim. Ou seja, ainda não seria o momento da regeneração. Então vai demorar um pouquinho a regeneração, mas já está melhorando muito. Às vezes a gente não olha a evolução regeneradora que já se opera lentamente. Por exemplo, quando estávamos à época de Jesus, uma mulher é pega em adultério e só aparece a adúltera. O adúltero não aparece porque a cultura era machista. E eles queriam, seguindo a lei mosaica, a Torá, eles queriam lapidarem aquela mulher. E queriam matá-la a pedradas. Nós sabemos de toda essa história é muito bonita, não é o momento de contá-la, mas ninguém ali a não ser Jesus, se interpôs e disse, olha, por favor, não vamos fazer isso com essa nossa irmã, não. Não tinha delegacia da mulher.
Então vamos pegar esse exemplo. Olha que coisa maravilhosa. Hoje, se fizer alguma coisa, a sociedade nesse momento se levantaria. A sociedade se indignaria. Olha como nós estamos indo para uma transição muito perceptível e que às vezes não nos damos conta. Hoje uma criança pequena está do nosso lado, né, vamos dizer, no banco de trás, para colocá-la antes dos 10 anos, e a gente está chupando um picolé e dirigindo, que já é uma infração, mas muitos fazem isso, e depois que termina, fala, vou jogar o palitinho do picolé, vai levar uma bronca da criança. O senhor não vai fazer isso, pai. Isso não é biodegradável, isso vai ocasionar entupimento aí dos bueiros, isso vai fazer mal ao meio ambiente. Quanto disso nós tínhamos antes? Antes a cultura, por exemplo, eu nasci no Pantanal Mato-Grossense, antes a cultura mato-grossense era colocar fogo no cerrado. Ninguém perguntava quantos pássaros, quantos répteis, quantos quadrúpedes iam morrer. Ninguém perguntava sobre isso. Hoje, quando nós vimos queimadas criminosas, estão lá os veterinários, bombeiros. Olha como nós já estamos caminhando na transição. Isso é para nós pensarmos, para nós não acharmos que está tudo igual. Eu ouço muito essa frase. Não, está tudo igual. Não está tudo igual. Está muito melhor do que era. Então, nós vimos uma melhora ecológica. Ah, mas tem aqueles que desmatam a Amazônia. Esses irão embora. Podem ter certeza que esses não ficarão para o mundo de regeneração. Esses vão ganhar um bilhete de ida, por enquanto. Ah, Emerson, quer dizer que aqueles que forem para um mundo inferior não voltarão para a Terra? Diz-nos Kardec, na Gênesis, nos itens já mencionados, que voltarão para ficar em raças menos evoluídas, onde servirão com a sua inteligência, ou ficarão em um tempo razoável no mundo inferior e voltarão depois para cá, para trazerem algo que aprenderam lá e realmente não criarem nenhum estado de desequilíbrio mais aqui, porque diz lá em A Gênesis que se o contrário se desse, haveria uma perturbação daqueles que querem evoluir. Olha esse processo acontecendo, paulatinamente. O bonito da lei divina é que ela não dá salto. O bonito da lei divina é que a gente não percebe um solavanco. É como o anoitecer e o amanhecer. Eu não enxergo, mas já enxerguei. E me lembro bem disso. A gente observa assim, anoiteceu. A gente amanheceu. Não é uma coisa que está à noite e vira dia de um momento para o outro e está dia vira noite de um momento para o outro. É uma transição, é um processo. Então a transição é um processo. E o que é um processo? Cientificamente falando, o processo é todo ato que para acontecer requer mais de uma etapa. Eu costumo dar um exemplo bem chula, mas é pelo menos inesquecível. Eu tive um professor, quando fazia minha faculdade, que dizia: Emerson, dê exemplo assim, bem gritante, porque são exemplos que ficam marcados. Você vai tomar uma refeição, para a gente demonstrar o que é um processo. Você mastiga, é um ato. Você engole, é outro ato.
passa pela sua traqueia, é outro ato. Vai para o seu esôfago, é outro ato. Chega no seu sistema digestório, é outro ato. Então, para termos um processo digestório, digestivo, como queiram, nós precisamos ter esses atos que eu falei. Então, para termos um processo de transição, vai ser ato a ato. E vai ter ainda muitas aflições? Sim, vai. Jesus falou, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que frase lapidar. Quando chegarmos à regeneração tão almejada, o bem vai predominar assim sobre o mal? Não, lá segundo está em um Evangelho segundo o Espiritismo, ainda não é uma prevalência total, mas já há um interesse bem maior de seres querendo a melhoria. E aqueles equivocados já serão bem menos equivocados, os equívocos já serão menores. Não serão mais esses equívocos de, por exemplo, estuprar, por exemplo, jogar uma bomba num caixa eletrônico e daí se tem alguém lá perto, o que eu tenho a ver com isso? São seres que ainda estão tão empedernidos no mal que eles não olham para o próximo. Se olhassem para o próximo, não fariam isso. Então a transição é a gente observando essa mudança de patamar, essa vontade de mudar. E a beleza que o Espiritismo coloca para nós é que ele diz-nos que essa transição não é castigo divino. Ah, porque o que eu já escutei, o que está acontecendo agora na pandemia é porque numa cena carnavalesca colocaram Jesus como travesti. Aí ele ficou muito bravo e resolveu criar uma pandemia. Uma pessoa me disse isso. Eu disse para essa pessoa, mas espera aí, a pandemia é global, a crença cristã é muito reduzida ainda no mundo. Então aqueles que não tinham nada a ver com a crença cristã estão pagando o pato. Quer dizer, a mentalidade ainda de carrasco, de um Deus carrasco, de um Jesus carrasco, não percepção de que esse ato, esse processo de transição é um processo para a nossa melhoria quando chegarmos na regeneração, estamos realmente desejosos de mudar. Não adianta nada a gente não ter desejo de mudar. Por mais que alguém nos convide, nos fale, nos mostre, se a gente não quiser, não vai. Então é preciso que isso brote de dentro para fora. Eu digo que o nosso interior é uma porta, mas que a chave e a fechadura e a maçaneta estão do lado de dentro. Do lado de fora ninguém acessa. Só nós acessamos. Então só nós podemos instalar esse amor dentro de nós. Observar com outros olhos. Por exemplo, eu acho interessante, as pessoas ainda detêm um pensamento muito pessimista. Olham nesse momento de pandemia, a praia do Rio, a praia está cheia, todo mundo na praia. Olha que falácia, olha que inverdade. O Rio tem, salvo engano, aí, em torno de 9 milhões de habitantes. Lá na praia não tem 9 milhões de pessoas. Viram como nós não nos damos conta do tanto que nós ainda queremos culpar, queremos cultuar o lado equivocado? Nós não percebemos a transição e com isso vamos dizer, graças a Deus, a praia poderia estar muito mais lotada do que está. Graças a Deus. Não. Em regra, nós invertemos essa situação. Aí nós não vamos ver transição planetária.
aí nós vamos ver desgraça planetária. É interessante a gente observar esse aspecto para nós nos situarmos onde nós estamos. Nós estamos cultuando, cultivando a desgraça ou o bem, o belo, o estético. Quando a gente vê alguém que falta uma perna, é impressionante. Ou quando alguém vê alguém como eu que é cego. A primeira expressão que nós ouvimos é assim, ele é cego. Interessante, eu não tenho nome. O primeiro momento eu sou cego. Então, para trazer para a transição planetária, nós vamos olhar só as desgraças. Ah, irmãos, vocês não devem assistir noticiários negativos. Se você for negativo, não precisa nem assistir noticiário, você já é negativo. Você vai ver qualquer coisa e vai dizer, eu não falei? Não muda nada. É sempre assim. O ser humano não muda. O ser humano muda e está mudando numa velocidade incrível, principalmente nessa pandemia. O lado mais associativo, mais solidário nessa pandemia está incrivelmente perceptível. Antigamente nós fazíamos uma prece lá no Natal, geralmente, né, a prece no Natal, em regra, era feita com a gente já um tanto quanto alterado, etiricamente, traduzindo, bêbado mesmo, né? E a gente fazia uma prece, no máximo, pedir pela nossa família. Hoje, a gente já pede pelo mundo. A gente está preocupado com o bem-estar do mundo. Só isso já teria valido a pena. Só essa interdependência global, porque nós somos seres cósmicos. Quando Jesus falou Pai Nosso, ele falou que Deus é nosso Pai e é Pai de todos os seus filhos nos multiversos. Onde quer que haja a sua criação, ali está a sua paternidade no infinito. Será que nós temos consciência disso? Será que nós percebemos na transição a paternidade divina? Nós vemos o Lázaro, que é o que está foragido da polícia, e nós olhamos e dizemos assim, nossa, que pessoa má, de fato, uma pessoa má. Mas, como diz Emmanuel, doente. E como diz Jesus em Boa Nova, somos mais frágeis do que perversos. Se nós olharmos, talvez, por toda a forma da criação dele e de tudo mais, talvez isso tenha assolado nele, assulado nele, criado nele uma revolta. Se não foi nessa, talvez ele já traga essa revolta de outras vidas. Aí eu escuto frases assim, para que se pegar o Lázaro, deixá-lo vivo? Um homem desse tem que matar. Aprisioná-lo é devido. Tirá-lo da circulação social para retirar o medo, devido. Emmanuel diz, não se deixa uma fruta podre no meio da fruteira, porque ela poderá apodrecer todas as outras frutas. Então, retirá-lo daquele meio social, claro, mas matá-lo. Esse é um lado barbárico que ainda nós temos. Assim nós não vamos ver a transição. Nós vamos perder a possibilidade linda de estarmos vendo a transição. Quantas crianças que estão reencarnando agora, onde em tenra idade toca piano, fala línguas, escreve, faz contas matemáticas absurdas. Os gênios que estão surgindo, que demonstram que nós estamos recebendo verdadeiros seres para modificar o planeta. Será que nós vemos isso? Então é um ponto para nós
nos perguntarmos: essa transição está operando? Está operando. Ela só operou agora? Não, ela operou no mundo mais primitivo para o mundo de prova e expiação. Vamos lá para Moisés, por exemplo. O povo lá naquela época não era fácil. Moisés misturou, entre aspas, leis divinas com leis civis para poder controlar aquele povo. Aquele povo lá, a coisa não era simples. E foi fazendo uma transição de um momento mais primitivo para outro bem melhor, quando surgiu a figura do amor encarnado em Jesus. Aí depois caminhamos mais nessa transição, pós-Jesus, entramos na Idade das Trevas, fomos para a Inquisição. Aí veio o Consolador prometido, o Espiritismo falou: olha, meu filho, agora os tempos são chegados, agora vocês têm condições de se melhorarem. Aqui estão as ferramentas. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está a sua ferramenta para melhoria moral e compreensão, aqui no Livro dos Espíritos também, na comunicação através do Livro dos Médiuns. Para você acabar com aquela ideia de céu e inferno, nós também vamos aqui um outro livro que é o Céu e o Inferno. E para você entender a cosmogonia, para você entender como realmente surgiu o planeta, como você vai entender os milagres de Jesus, para você entender como é que chegará a nova era, está aqui a Gênese. Olha que alicerce perfeito, uma ferramenta perfeita para fazermos a transição. Nos deu o arado. E, como diria Jesus, toma o arado e não olhe para trás. Quer dizer, vamos agora olhar a transição da agora para frente. Não vamos olhar, mas a barbárie, quando é da Idade Média, aquilo era o entendimento daquele momento. O passado não constrói essa situação. Agora nós temos que construir o nosso futuro através do nosso presente. Essa é a transição esperada. Observemos isso. 5 livros para nos ajudar na transição. Mais as obras complementares. Série Nosso Lar, obras históricas de Emmanuel, obras de Joana de Ângeles, série psicológica de Joana de Ângeles, outros tantos livros de Joana de Ângeles, cerca de 270 livros, cerca de 460 livros psicografados por Chico Xavier, outros tantos médiuns responsáveis que tem por aí, embora tenha alguns livros que não mereça assim, muita fé, mas muito bons livros tem por aí, muitos bons médiuns nós temos por aí. Isso prova que eles todos estão contribuindo na nossa transição. Inclusive tem um livro de Filomeno de Miranda, que é um grande estudioso sobre transição planetária, tem um livro chamado Transição Planetária, tem o mais novo, Rumo à Regeneração, também de Filomeno de Miranda. Ou seja, o que nos falta? Nos falta melhorar. Melhorar o nosso pensamento. Melhorar a funcionalidade do nosso pensamento. Como assim? Tem 2 tipos de pensamento. Existe um pensamento funcional, é aquele pensamento que a gente constrói algo, aquele pensamento que faz com que a gente atinja um alvo, e tem o pensamento disfuncional, é aquele pensamento que destrói a coragem, aquele pensamento que prega o ócio, aquele pensamento que se calca, se baseia no pessimismo. Vamos fazer um balanço. Somos mais otimistas ou mais pessimistas? Tem uma colega, como procuradora, aposentada, como eu, aposentado, que um dia ela me mandou um WhatsApp dizendo assim: olha, vai ser cortado nossa aposentadoria pela metade. Ele disse: mas tá bom, a metade dá para a gente sobreviver bem, e dá mesmo. Aí, um dia ela disse: mas eu acho que ainda a gente vai ficar praticamente sem aposentadoria.
Aí um dia eu estou aqui em casa, toca meu telefone, eu atendo. Uma moça disse, sou da Callink. Não estou desprezando, só estou contando. Eu aprendi, alguém falou para mim que Callink era call center. Senão eu ia perguntar o que era. Aí ela disse assim, eu vi o currículo do senhor e o senhor realmente fica bem, a gente gostaria de contratá-lo. Eu disse para ela, muito obrigado, mas nesse momento eu estou bem, não estou querendo ser contratado. O senhor é aposentado? Sim, sou aposentado. Pensei, mas você não viu lá no meu currículo? Mas tudo bem, só vai que, né? Ela também detinha um problema de visão quanto o meu. E aí, como aposentado, o senhor não quer trabalhar? A senhora acertou. Eu, como aposentado, não quero trabalhar. Aí eu mandei um WhatsApp para essa colega. Disse, olha, fiquei feliz. Porque se realmente acabar de vez a nossa aposentadoria, eu vou trabalhar num call center. A gente sempre tem possibilidades. Essa é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que aconteceu comigo. A gente sempre tem possibilidades. Eu dei um nome, não tem problema, não estou menosprezando de jeito nenhum o convite que me foi feito, é um honroso o convite que me foi feito, mas não era, né, aquilo que estaria assim na minha intenção de fazer. Eu sou psicanalista, clínico, e isso me basta. Ou seja, vocês já imaginaram, se a gente começar a pensar, como é que vai ser depois da pandemia? Vai ser muito melhor do que antes. Questão 737 do Livro dos Espíritos. Após um flagelo natural, faz com que haja tanta evolução que aquilo que era preciso ser feito em séculos se faz em poucos anos. Isso é transição. Isso é aceleração da transição. A gente vai tomando um empurrãozinho, mais um empurrãozinho, mais um empurrãozinho, mais um empurrãozinho. Às vezes o empurrãozinho vai um empurrãozão. Mas a gente vai caminhando. E vai caminhando com muito amor, com muita tranquilidade. Com muito desejo pelo bem. Então, transição planetária é entender que desde que o mundo foi criado, ele vem transicionando. E vai transicionar. Não é um fenômeno próprio só da agora. O problema é que a gente tem um olhar muito pequeno. Quando a gente vê alguém quebrando ovos, se a gente só olhar por aí, a gente pensa, mas que pessoa, né? Que pessoa desarvorada, né? Quebrando ovos. Mas se a gente olhar mais um pouquinho, a gente vai perceber que ela está fazendo omelete. Então, nós estamos fazendo o omelete nessa transição, se olharmos com uma visão maior. Se nós resistirmos e formos desobedientes à lei divina, não resignados, posso dizer que aí vai ter que, o omelete vai esquentar mais um pouquinho, né? A gente precisa ir, a gente é convidado a ir, mas a gente não quer ir. Aí é preciso o aguilhão da dor, como usa a expressão o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos pelo aguilhão da vontade, vamos ver esse momento bonito, vamos ter certeza que no caminhar, quando a gente vai a algum lugar, às vezes chegar àquele lugar é menos importante, é menos bonito do que apreciar a própria caminhada. Vamos apreciar a transição planetária. Vamos deixar com que esse momento entre dentro de nós. Vamos ser gratos a Deus e a Jesus, o nosso governador planetário, dizer que bom que eu estou tendo um momento desse. Estar nessa pandemia é um momento de honra. Acompanhar esse momento é um momento honroso, porque nós estamos percebendo um novo ponto, uma nova etapa do processo da transição. É muito feliz ver isso. Eu sempre costumo deixar 5 minutos para alguma eventual indagação, me fora pedido pelo Estevão, e eu quero agradecer
ao Estevão, que entrou em contato comigo, a Elaine, minha querida Elaine, às vezes da Branco, né, que a gente faz live para tudo quanto é lugar e aí ficamos em débito. E o Estevão é porque ele manda o postzinho, mas eu agradeço o Estevão, agradeço a Elaine, agradeço o Renner, agradeço a casa Estrada da Luz, que é realmente uma estrada da luz. Agradeço os tratamentos que são feitos aí e que cada um, nesse momento, né, ponha lá sua água para fluidificar, né, e tenha certeza que os espíritos bondosos vão fluidificá-la. Tá? Essa casa é uma casa muito voltada ao tratamento e voltada ao tratamento com Jesus, de longa data. Então, agradeço muito. Alguma indagação? Alô, Helena Teodoro está falando assim: a pandemia é um presente para quem consegue ler a mensagem que esse momento encerra, que envolve. Laudelina é uma mãe do coração, ela falou certo, porque a pandemia é um presente para quem sabe ler a mensagem. A pandemia é como uma carta de amor. Se a gente for analfabeto, a gente não lerá a carta e muito menos sentirá o bafejo do amor. E ela está falando: quanta riqueza nessa palestra, filho, obrigada. A riqueza na palestra já é a riqueza do coração da Lau. Eu quem agradeço. Mais alguém? Alguma coisa? Temos 4 minutos, aliás, uns 3 para tomar um pouquinho para fazer uma prece final, porque eu esqueci da prece inicial. Bom, considerando que ninguém desejou emitir nenhuma pergunta, nenhuma consideração, pode ser também uma discordância, eu estou aqui aberto, eu não sou o dono da verdade, eu sou um aprendiz. Tá? Fiquem extremamente à vontade. Espero que nós possamos ver a transição planetária agora com a riqueza que ela tem, que eu não consegui passar, logicamente, mas que dentro da minha pobreza eu pude, pelo menos, me esforçar para mostrar a grandiosidade da transição planetária. E vou encerrar pedindo muitas desculpas por não ter feito uma prece inicial. É algo que é um costume, infelizmente, que acaba acontecendo comigo nas lives quase todas. Eu me empolgo conversando com as pessoas e, segundo o Livro dos Espíritos, um pensamento é uma prece. Então, o pensamento, acredito que foi direcionado ao bem, portanto, não houve uma prece formal, mas houve uma prece. Igual uma vez eu tive que apresentar o Divaldo numa determinada cidade, fazer o encerramento da palestra do Divaldo. O Divaldo faz aquele poema da gratidão de Dolores, se não me engano, nem lembro de quem é muito lindo. Aí o anfitrião vira para mim e falou: faça a prece final. Eu disse: assim seja. Então, depois de tudo aquilo lá, Maria Dolores, poema da gratidão. Depois daquele poema da gratidão, fazer uma prece, dizer, tá bom. Então vamos fazer uma prece, realmente elevarmos nosso pensamento a Jesus, pedirmos que todos os nossos fluidos, todo o nosso magnetismo seja dirigido ao Centro Espírita Estrada da Luz, onde muitos trabalhos ali são feitos e que muitos espíritos são tratados, refeitos, encaminhados para o mundo espiritual. Vamos pedir também por todos aqueles que estão acamados por conta da Covid ou não, que estejam nas UTIs ou que já desencarnaram recentemente em vista de alguma comorbidade, em vista de alguma patologia. Que todos sejam tranquilizados, sabendo que Deus não desampara. Jesus é o nosso mestre, está conosco sempre. Ele nos disse
que estaria ao nosso lado até o final dos tempos. Então, confiantes nisso, vamos nos entregar a qualquer situação menos favorável a esse pensamento. Que assim seja. Boa noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus.